Olá! Se você é como eu, que gosta de assistir desenho animado, apesar da idade, a gente sabe que tem dicas muito interessantes dentro desse universo infantil, principalmente nos tempos atuais. E esses desenhos animados, essas animações, são muito bem produzidas e trazem mensagens muito lindas. Uma dessas animações, que já tem, se não me engano, 2 ou 3 continuações, se chama o Kung Fu Panda. É para criança, mas olha, tem muita coisa interessante para a gente aprender ali. Existe uma cena dentro desse desenho, se a gente chama assim, em que os dois mestres se encontram. É um desenho que se passa no lado oriental da vida, na cultura oriental, né? Como o próprio nome diz, Kung Fu Panda. E existe lá a figura de 2 mestres e tem um encontro desses 2 mestres. Tem um mestre mais velho que inclusive preparou esse mestre mais jovem para se tornar um mestre. O mestre mais velho no desenho, ele é uma tartaruga muito fofa e ele se chama mestre Wu Wei. E existe o outro mestre que é como se fosse um guaxinim, se não me engano, e ele se chama Shifu. E o Shifu chega então diante do mestre lá, que é representado por essa tartaruga, desesperado. O Shifu estava muito nervoso, porque ele tinha recebido uma notícia. E ele vai contar, pedir orientação para o seu mestre. E ele chega desesperado e diz assim: mestre, mestre, eu trago más notícias. E ele estava realmente muito nervoso. E o mestre Wu Wei então diz assim: é mesmo? Que interessante. Quais são essas más notícias? E aí ele explica. Sabe o que é? É que o grande vilão, aquele que estava preso há muito tempo, a paz do nosso reino, do nosso lugar estava garantida porque ele estava preso. Pois é, o grande vilão escapou da prisão, fugiu. E ele estava muito alterado, muito nervoso. O mestre, então, a tartaruga, velhinha, muito fofa e muito calma, que já estava no nível de consciência muito mais avançado e amadurecido, disse assim para ele: ó, Shifu, são essas as más notícias? Mas, Shifu, não existem más notícias, não existem boas notícias. O que existem são notícias. Então essa cena, que é uma cena linda, graficamente falando, explora justamente uma questão muito interessante no nosso diálogo, nas nossas reflexões, quando a gente tem falado muito dessa questão dos 2 lados da vida, dos opostos, do quanto que a vida acontece entre uma coisa e outra, e o quanto a gente tem essa percepção muitas vezes polarizada, como se só existisse um lado da história, como se tudo precisasse acontecer só de um jeito. E a gente percebe então nessa cena muito linda que esse mestre propõe essa reflexão. Quem disse que essa notícia de que o vilão foi solto é só uma má notícia? Ela é uma notícia e ela pode ser considerada má por um ponto de vista, diante de um aspecto, diante de uma forma da gente olhar, mas não necessariamente ela é só negativa. Porque muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, e a gente sabe disso, e que nós consideramos como uma má notícia ou algo mal, ao longo de um processo, depois de um tempo, nós vamos perceber que na verdade aquilo que a gente interpretou como mal se mostrou na verdade um grande bem para a nossa vida. Muitas vezes é o que a gente acha, que a gente pensa naquele instante. É uma percepção sim, é verdadeira, ela existe, faz sentido inclusive, mas ela não é a verdade inteira, ela é um ponto de vista. Então quando a gente olha para a vida e a gente faz as nossas interpretações, a gente procura olhar e dizer se isso é uma coisa boa, ou se isso é uma coisa má, se isso faz bem ou se isso faz mal, a gente precisava lembrar que aquilo que a gente fala
tem a ver com a nossa visão no instante onde a gente está, no local onde a gente está e de acordo com o pensamento que a gente carrega naquele momento. E a gente vê isso muito facilmente quando nós estamos conversando, por exemplo, com os nossos filhos. Então os nossos filhos chegam como aquele mestre Shifu, aparece diante do mestre mais velho e diz: tenho más notícias, para o ponto de vista dele. Já o mestre mais velho, a voz da sabedoria, fala: mas não sei se isso é tão má notícia assim. E muitas vezes a gente vive isso dentro de casa. Às vezes o filho chega pra gente e fala: nossa, aconteceu uma tragédia. E ele vem com esse desespero, com esse ponto de vista que é dele. Esse ponto de vista tem a ver com a idade que ele tem, com as experiências que ele já passou, com aquilo que ele acredita, com como ele vê a vida, com suas expectativas, de acordo com os sonhos que ele trazia. Então faz sentido, para ele aquilo é ruim, para ele aquilo faz mal. Então a gente precisa sim respeitar, precisa sim compreender. Mas muitas vezes a gente, do nosso ponto de vista mais maduro, de pai, de mãe, a gente olha para ele e pensa, lá dentro a gente pensa assim: puxa, isso não é tão ruim que nem ele está pensando. Isso não é tanta tragédia como ele está vendo. Ele vai perceber ao longo da vida, inclusive, que isso que hoje ele está chamando de mal vai se mostrar um grande bem, porque vai fazer com que ele cresça, vai fazer com que ele entenda a vida de outro ponto de vista, vai fazer com que ele se fortaleça, vai fazer com que ele amplie sua percepção, sua forma de ver, de entender a vida. Então a gente aqui, de um olhar um pouco mais maduro, já é capaz de entender que aquilo que o outro diz, ou a gente mesmo diz, isso é um mal, isso é uma tragédia, isso é uma grande coisa, isso é uma coisa maravilhosa, é simplesmente uma forma de ser vista, é uma interpretação, não é a grande verdade, como muitas vezes a gente entende. E assim a gente vai vendo na nossa vida quantas vezes esses casos aparecem. Quantas vezes as pessoas vêm nos dizer, pessoas menos experientes vêm nos dizer a respeito de situações e que a gente, com um pouco mais de experiência, já é capaz de entender o outro lado da história. Sim, vai haver perda. Perdas são necessárias, inclusive, na nossa vida. Se a gente não perde algo, a gente não abre a porta para que outras coisas novas aconteçam. Então, quando a gente tem um pouco mais de experiência, a gente consegue ampliar um pouco e questionar, criticar um pouco esse lado, como a gente diz, enviesado, que tem um único viés. E muitas vezes a gente já passou pelo lado contrário da história. Nós somos aqueles apressados, que achamos que temos razão e chegamos para aqueles a quem nós temos por referência, nossos pais, nossos orientadores, nossos mestres, e nós dizemos: estou desesperada, nossa, uma tragédia aconteceu, a vida não tem mais jeito, eu não sei o que vai ser de mim agora, pelo amor de Deus. E a gente chega com nossos dramas e a gente ouve do lado deles: ah, isso também vai passar, não é tão sério quanto você está vendo. E eu confesso que muitas vezes, diante desse tipo de retorno desses mais velhos, lá dentro a gente sentiu uma raiva, como quem diz: ele não sabe o drama que eu estou vivendo. Como que ele fala que isso não é tão sério? Como que ele fala que inclusive isso pode ter um lado bom da história? Até que a gente cresce, até que a gente amadurece e até que a gente se vê no outro lado, do lado do mais velho, do mais amadurecido. E aí a gente percebe que realmente nada na vida é só de um jeito, é só de uma única forma, tem apenas uma interpretação. Pois se a gente consegue ver isso, inclusive nas grandes catástrofes, como essa que nós estamos vivendo e tantas outras que já passaram, quando nós observamos e estudamos, por exemplo, as grandes guerras mundiais, a gente pode ficar aqui falando a perder de vista a respeito das más notícias das duas grandes guerras mais recentes que a gente viveu enquanto humanidade. A gente pode falar de mortes, de destruição, de famílias perdidas, destruídas, de dor, de sofrimento, e a gente pode ficar falando sim, por esse ponto de vista.
mas a gente pode falar também de outros pontos de vista. Quantas invenções, quantas melhorias tecnológicas, quanta vida foi salva, quantas vidas foram salvas graças ao que se desenvolveu em termos de conhecimento, de tecnologia naquele momento de desgraça. Quanto a humanidade avançou enquanto humanidade, quantos órgãos foram criados, quantas instituições mundiais foram formadas para que novas experiências negativas como aquela que tinha sido vivenciada não acontecessem mais. Então a humanidade avançou, a humanidade amadureceu, a humanidade cresceu, inclusive com as guerras. A mesma coisa na área da medicina. Quantas vezes nós não passamos por outras tragédias, pestes que aconteceram no passado da humanidade, doenças que vieram, situações difíceis com relação à saúde. E graças a esse incômodo, a isso que a gente chamou de mal, de dor e de sofrimento, a humanidade correu atrás. A humanidade entrou em contato com isso, se aprofundou com relação a isso. E a partir daí, muitas invenções, descobertas, muitas coisas boas aconteceram. Hoje a gente já não tem mais muitas tragédias que aconteceram no passado nessa área da saúde. E a gente não tem justamente porque um dia nossos antepassados enfrentaram tragédias. Nossos antepassados enfrentaram as más notícias para deixar para a gente boas notícias. E hoje nós temos boas notícias de vacinas, de invenções que facilitam nossas vidas, graças às más notícias que no passado foram enfrentadas pelos nossos antepassados. Hoje é a nossa vez. É a nossa vez de olhar para aquilo de mal que está acontecendo, mas buscar também um ponto de vista positivo a respeito do que estamos enfrentando. Nós já falamos mais sobre isso. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenz Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Olá! Mas continuando um pouco nossa conversa a respeito desses polos hoje tão conhecidos pela humanidade, o bem e o mal, o que faz bem e o que faz mal, as más notícias, as boas notícias, nós pensamos um pouco a respeito disso e vamos, com um pouco de profundidade, a gente percebe, como a gente já estava falando, quanto existe de relatividade nisso. É muito difícil, com o nosso grau de percepção, enquanto consciência humana, a gente sabe que do nosso cérebro nós usamos tão pouco. A gente sabe que somos muito limitados. A gente sabe o quanto é difícil dizer uma coisa é verdade ou não é verdade. O quanto nós temos lidado com essa questão. Porque a gente tem, sim, fragmentos de verdade. Todos nós temos nossas verdades. Mas dizer que nós detemos a verdade completa, isso ninguém na Terra é capaz de dizer. A gente sempre olha a mesma situação por vários pontos de vista. Todo mundo está olhando para a mesma coisa, mas cada um está enxergando uma parte da coisa. Difícil a gente ter um ponto de vista em que a gente consiga olhar 360 graus aquele objeto que a gente estuda, que a gente observa, que a gente fala a respeito. Então, quando a gente fala de isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim, sempre vai depender de onde eu estou olhando. De repente, se eu olhar por esse prisma, eu vou dizer, isso é horrível. Isso são as más notícias da nossa historinha lá do Kung Fu Panda. Mas se eu olhar pelo outro ponto de vista, talvez eu diga, parece que eu enxergo um outro lado da história. Parece que eu estou vendo alguma coisa de bom nisso tudo. Então, olha que interessante. Se
se a gente conseguisse, ao invés de ficarmos combatendo uns aos outros, né, como a gente já falou nos programas anteriores, ao invés de querermos ter razão e de querermos confrontar para matar aquele outro que tem uma opinião contrária à nossa, se nós conseguíssemos entender, a opinião dele não é contrária, a opinião dele é complementar. Porque eu olho daqui e vejo uma coisa, ele olha daqui e ele tem outro ponto de vista. Eu enxergo esse lado da história, ele enxerga esse lado da história. Se ele me contar o que tem aqui e eu contar para ele o que tem aqui, nossas histórias se complementam. Nós poderíamos unir os nossos pontos de vista ao invés de pensar que eles se contradizem. Não, eles se complementam. Então, se alguém diz pra gente, por exemplo, traga uma má notícia, de repente eu vou conseguir ser a pessoa que vai mostrar para ele o outro lado da história. E eu posso dizer assim, é verdade, isso que você me diz é verdade, eu consigo entender, eu consigo aceitar o que você está vendo aí do seu ponto de vista. Mas vamos lembrar que não existe só um ponto de vista, que nós temos pontos de vista. E eu costumo brincar quando a gente tem as nossas aulas, as nossas reflexões com crianças, a respeito dessa história de ponto de vista, a gente faz uma brincadeira e eu faço um parênteses para trazer essa brincadeira aqui. A gente brinca a respeito das figuras geométricas e a gente estuda as figuras geométricas. E nós vamos chegar na conclusão que entre triângulo, retângulo e todo o monte de figuras geométricas que existem, nós vamos chegar à conclusão que a menor delas é chamada de ponto. O ponto é uma figura geométrica, mas ele é só um ponto. Ele é o menorzinho de todos. E olha que interessante como a gente é sábio, porque a gente diz assim a respeito do nosso olhar para a vida. Tenho um ponto de vista. Perceba que subliminarmente eu estou dizendo, eu tenho uma visão bem pequenininha. Eu tenho uma visão que ela é bem estreita, ela é só o meu ponto de vista. E por que eu muitas vezes apresento o meu ponto de vista como se ele fosse a grande verdade de todas? Por que eu trago a minha percepção como se ela fosse a percepção total, se eu sei que ela é só um ponto? Então, quando alguém chega pra gente e a gente tem essa notícia que o outro nos traz como má notícia, a gente poderia ser esse olhar complementar e dizer assim para ele, com muito carinho: olha, eu entendo o que você está dizendo, realmente isso que você diz é uma verdade, é a sua verdade, é o que você enxerga, é baseado na sua percepção e merece validade. Então eu ratifico o que você está me dizendo, mas me deixa complementar o seu ponto de vista com o meu ponto de vista. Agora a gente já tem dois pontos de vista, e quando dois pontos se unem, eles já viram um trecho de reta. Já cresci a minha forma geométrica, né? Já não estou tão limitada, já consegui andar um pouquinho, porque eu juntei com outro ponto. E no meu ponto de vista eu enxergo um pouco diferente, porque já tenho maturidade, por exemplo, porque já tenho experiência, por exemplo, porque já vivi isso antes, por exemplo, porque consigo enxergar diferente. E eu digo para você, dá para enxergar isso de um jeito mais animador, mais positivo, mais otimista. Eu não estou dizendo que o que você está me trazendo não existe. Eu não estou combatendo, eu não estou confrontando, eu estou complementando. Então, ao mesmo tempo que sim, existe esse lado ruim, eu estou dizendo, mas existe também um outro lado. Existe também um lado mais aberto, positivo, otimista. E a gente pode ficar com isso. Lembra? A vida acontece entre os opostos, é essa dança que é bonita. Então, ao mesmo tempo que eu fico triste de olhar certos aspectos negativos do que está acontecendo, eu também fico animada com tanta coisa boa que a gente está vendo. O nosso planeta Terra está sendo mais cuidado nesse momento histórico que nós vivemos. Ontem alguém em vários lugares do nosso planeta, da nossa cidade, ou no meu caso da nossa região, me mandou, quase que ao mesmo tempo, fotos do pôr do sol. Uma amiga de São Paulo, um amigo de Vinhedo, o meu marido no alto de uma montanha aqui da nossa região e um outro amigo de Amparo.
Em questão de minutos, eu recebi, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu nunca vi isso. A minha amiga no centro de São Paulo, ela me mandou uma foto do céu. E ela diz, eu nunca vi o céu de São Paulo com essas tonalidades. É porque o ar está mais puro. É inegável. Nós precisamos admitir, o nosso planeta hoje está melhor. Porque nós estamos, forçadamente, mais quietos, com menos poluição. Então não tem como a gente negar que nós estamos colhendo bons frutos, inclusive de um momento tão desafiador quanto a gente tem vivido. Esse final de semana, olhando para o céu, no centro de Amparo, tudo bem que a cidade é pequena, mas no centro de Amparo, olhando para o céu, eu fui capaz de ver uma sequência de mais de 10 satélites passando na órbita. E o meu filho disse assim, puxa, eu só tinha visto isso lá no interior do Mato Grosso, quando eu vou pescar, naquele lugar onde não tem luz, onde não tem cidade por perto. Olha que bonito o nosso ar, a nossa atmosfera, que bonito isso. Ela está mais pura. Isso é um exemplo. Se a gente fizer uma pequena busca com relação a como está o planeta Terra, depois desse desafio do tal o tal coronavírus, nós vamos perceber o quanto o planeta Terra está mais saudável, o quanto tem feito bem para ele. Isso é só um ponto de vista. Sem falar dos tantos estudos que têm surgido, sem falar da fraternidade, e talvez esse seja o ponto mais importante, o quanto nós nos unimos. Como está lindo de ser observado isso. Em todas as áreas, as empresas estão se mobilizando, as empresas se responsabilizaram por algo que a lei não as responsabiliza, independente do que move essas empresas. Muitas delas olharam para si e se perguntaram, como é que eu posso ajudar? O que me cabe fazer nesse momento? Mas se a gente pensar também, as pessoas comuns, aquela costureira que está dentro de casa com a sua máquina de costura e fala assim, vou fazer máscara e vou distribuir aí para quem precisa. E cada um de nós tentando identificar. E o médico que nem se especializou em pronto atendimento, que nem se especializou em infecto. E ele fala, eu posso, eu vou, eu aceito esse chamado. Eu não tenho esse compromisso, porque não foi esse compromisso que eu assumi, mas eu assumo ele agora, diante da situação. Então, no momento mais difícil que nossa geração está enfrentando enquanto humanidade, nós também nunca vimos tanta fraternidade no ar. Quantos grupos de oração, quantas pessoas se unindo, quantas pessoas estendendo a mão, quanta gente saindo de casa, da proteção para ir entregar um prato de comida para quem está morando na rua. Quanta fraternidade acontecendo. Então, diante das más notícias que infelizmente nos têm chegado mais intensamente pela mídia, infelizmente, que a gente lembre, enquanto ser humano, que a gente lembre do Kung Fu Panda. Más notícias, boas notícias, nós temos notícias. Nós temos notícias. E essas notícias podem sempre ter dois lados. Existe isso acontecendo? Ninguém nega, existe. Existe morte nos aproximando, existe. Mas existe também muita união acontecendo. Então que a gente comece a criar mais consciência. Não vamos aceitar só o lado negro da história, o lado difícil, o lado sofrido. Existe muita coisa boa. E se a gente olhar para essa coisa boa, a nossa própria energia, nossa própria disposição muda. E tenho certeza que isso faz mais bem do que mal. A gente já volta. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site
www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E continuando então nas nossas reflexões, nessa oportunidade, voltando então nesse assunto das más notícias e das boas notícias, e percebendo hoje, diante daquilo que nós estamos vivendo, o quanto a gente pode olhar não só por um prisma a situação que está acontecendo, mas nós temos vários olhares, tem muita coisa acontecendo, não é só uma, né? Tem muitas coisas boas e muitas coisas difíceis acontecendo, e isso, quanto mais a gente conseguir ter pontos de vista diferentes, mais a gente amplia nosso ponto de vista, mais a gente sai do ponto e a gente cria todo um plano de vista mais amplo. Nós vamos percebendo o seguinte, que para a gente conseguir fazer esse exercício de sair do nosso lado, né, e falar, deixa eu ver como é que é enxergar o outro lado da história, né? E voltando naquela figura que a gente elaborou, eu tenho alguém olhando esse objeto por esse ponto de vista, eu tenho alguém vendo para cá, e esse aqui fala do que ele vê, e esse aqui fala do que ele vê. E muitas vezes eles ficam debatendo no sentido de confronto, para ver quem tem razão, sem perceber que o objeto é um único. O que existe são duas visões a respeito do objeto. Mas aquilo que eles analisam é a mesma coisa. E às vezes eles estão discutindo e querendo dizer a mesma coisa, falando a respeito da mesma coisa. Só que eles enxergam apenas diferente, mas não antagonicamente falando. Não precisa ser antagônico, não precisa ser confrontado. E a gente diz assim, como é que eu faço então? Se eu, quando estiver discutindo com alguém, eu conseguir ter discernimento, consciência para lembrar, mas espera aí, esse é o meu ponto de vista. Como é que eu faço para saber do ponto de vista do outro? E tem um tema que está sendo muito debatido, observado, falado, refletido, escrito, que é um tema que não é novo, mas atualmente ele tem mais relevância, que é a empatia. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa história de empatia. O que seria empatia? A empatia, ela pode ser definida talvez como uma virtude, talvez como um estado de alma, talvez como uma emoção, talvez como um ponto de vista. A empatia é algo que acompanha a humanidade desde que a humanidade começou seu processo evolutivo enquanto raça humana. Quando nós estudamos esse evolucionismo, essa evolução da nossa espécie, do ser humano, nós vamos identificar alguns pontos interessantes, que eu vou tentar resumir só para que a gente entenda o que eu estou querendo dizer. As espécies, né, os animais e os seres que habitam o nosso planeta, eles foram se adaptando para que houvesse maior possibilidade de sobrevivência. A gente sabe, a evolução aconteceu para garantir sobrevivência. Aqueles que estavam mais adaptados a sobreviver tinham mais sucesso em permanecer como espécie. Aqueles que não eram capazes acabaram sendo extintos ao longo do processo. E a empatia é uma das coisas que fez com que muitas espécies garantissem a sua existência por causa dela. Então, em alguns animais já existe esse instinto, esse germen do que futuramente no reino humano, no reino nosso, da raça humana, ela vai se chamar empatia. Por exemplo, algumas espécies perceberam que quando a mãe ficava, depois que ela tinha o bebezinho dela, o filhote dela tinha nascido, se ela ficasse para cuidar desse filhote, ela tinha maior chance que esse filhote vingasse, crescesse. Algumas não, elas tinham lá, elas botavam o ovo ou paria a sua cria e abandonava e o filhinho já ia por si só. Mas eles perceberam, né, lógico que isso é fisiológico, uma construção evolutiva, que aqueles que ficavam para cuidar, eles tinham maior chance de que esse filhote crescesse. Então começou a acontecer essa adaptação.
nesse ser que seria o pai, a mãe, né, desse filhote, começaram a aparecer mudanças fisiológicas, hormônios, que pra gente vai ser a oxitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio de quando eu amamento meu filho, ele desperta em mim esse hormônio, né? Mas já começa desde antes do reino dos homens, né? Então, a empatia é essa tentativa de conectar com o outro para saber qual é a necessidade dele. Veja lá, o macaco adulto, como é que ele vai saber cuidar do macaco filhote, né? Pensa que ele não é ser humano que é capaz de ponderar, de imaginar, de planejar. Ele precisa de algo que seja instintivo. E esse germe de empatia estava lá já, porque algo nele, hormonal, consegue produzir nele percepções do que o filhote precisa. Então ele protege, ele dá segurança, ele garante o alimento, né? A gente vê isso nos pássaros, que eles vão buscar o alimento e vêm dar no bico, porque percebeu que se colocasse do lado, o passarinho pequenininho lá não ia ser capaz de pegar. Então todo esse mecanismo de adaptação é um mecanismo de que os pais precisam entender qual é a necessidade do filho para poder atendê-lo. Então, em germe já existe essa necessidade de enxergar o outro para poder cuidar dele naquilo que ele precisa. Se o macaco precisa de uma banana, vamos simplificar a história, né? Então, se eu sou um macaco e preciso de uma banana, talvez eu só precisasse que alguém me falasse assim, ó, a banana tá ali, eu vou e pego. Mas se eu sou um filhote macaco, não adianta alguém me mostrar onde está a banana. Às vezes eu nem sei ainda que eu já sou capaz de comer a banana. Então o macaco que está responsável pelo filhote, ele precisa identificar que a necessidade do filhote é diferente da dele. Percebe como é sutil, mas é muito diferente? Então a mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes eu vou atender aquele que precisa de mim, mas para eu saber o que ele precisa de mim, é preciso que eu saia de mim e entre na necessidade dele. Às vezes a minha necessidade é diferente da dele. E muitas vezes a gente vai ajudar os outros não baseado no que os outros precisam, mas no que eu acho que ele precisa. Aí eu levo uma coisa e ele diz assim, muito obrigado, mas não é isso que eu preciso. Então a empatia, e disso que a gente vai falar um pouquinho, é essa característica que faz com que essa habilidade ou essa competência que faz com que a gente consiga sair do nosso lugar, da nossa vida, do nosso ponto de vista, da nossa percepção, da nossa experiência e a gente consiga se conectar com o outro, o que o outro precisa. Eu já sou capaz de comer uma banana grande, o meu filhotinho não. Então a minha necessidade para ser suprida é diferente de suprir a necessidade do outro. Então o meu vizinho tem uma necessidade, mas a necessidade é dele, não é a minha. Não adianta eu levar para ele o que eu acho que ele precisa. É preciso primeiro que eu me conecte com ele para identificar qual é a necessidade dele, para depois ajudá-lo. Isso é empatia. Muitas vezes a gente costuma falar de empatia como se fosse algo só simplesmente de se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro, muitas vezes a gente leva a gente mesmo. Então muitas vezes a gente diz assim, ó, ai, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Isso não é empatia, gente. Isso não é empatia. Isso é eu me apropriar do outro. Eu não sei o que é estar no lugar do outro. Então, quando eu digo assim, se eu fosse você, eu falaria sim para essa oportunidade. Se eu fosse você, eu falaria não para essa oportunidade. Não é a mesma coisa da pessoa dizer. Por exemplo, vamos supor que eu goste de estar em público. Eu goste de lidar com pessoas. E eu recebo um convite de trabalho que me convida para ficar sozinho atrás de uma escrivaninha preenchendo o relatório. Para minha alma isso não vai ser legal, não é algo que vai me realizar. Mas o meu irmão, minha irmã, meu vizinho, seja lá quem for, me diz assim, ai Cris, se eu fosse você, esse é o emprego dos sonhos. Pode ser que seja, mas é para ele que gosta de ficar sozinho, que gosta de preencher relatório, que gosta de ficar atrás de uma escrivaninha. Então, para ele, pode parecer inadmissível que eu diga não para esse emprego. Agora, ele diz assim, ai, se eu fosse você. Não é bem assim. Ele poderia falar, se fosse eu recebendo a oferta que você recebeu, eu diria sim. Mas eu, entendendo que você funciona do seu jeito, talvez eu diria não. Então, por aí dá para perceber o quanto que é diferente quando a gente se coloca no lugar do outro, levando a gente mesmo,
E quando a gente se coloca no lugar do outro, respeitando o outro como ele é, isso é empatia. Eu falar para o outro o que ele deve falar, fazer, escolher, baseado em quem eu sou, isso não é empatia. A empatia precisa ter esse grau de conexão com o outro. Eu preciso entrar na história do outro, pensar com a cabeça do outro, sentir com o sentimento do outro, levar em consideração a história dele, tentar imaginar como ele funciona. Aí eu posso dizer arriscadamente como é viver a história dele, o que ele deveria fazer. Mas será que a gente faz isso? Será que na nossa pressa a gente costuma levar em consideração que o ponto de vista do outro tem a ver com a história dele, com a necessidade dele, com a experiência dele, com a crença dele? Ou a gente julga rapidamente e diz assim, eu não sei por que ele está fazendo isso, que absurdo ele pensar dessa forma, veja que ponto de vista equivocado, eu não me conformo que o outro pense desse jeito. A gente julga. E o julgamento, ele está no polo contrário da empatia. Quanto mais eu julgo, menos empático eu sou, menos eu sou capaz de entrar em contato com o outro, para saber como ele pensa. Então, nesses tempos polarizados, de pontos de vista muito antagônicos, em que um acha que está a maior tragédia e o outro tenta enxergar do outro ponto de vista, vamos lembrar um pouco mais da empatia. A empatia me ajuda a sair daqui e a vir para esse lugar, para tentar enxergar um pouco como que é ver o que está acontecendo por esse lado. Isso é empatia. A empatia não julga. Eu estou aqui vendo e fico falando, que absurdo ele falar desse jeito. Não, vai lá visitar, tenta sentir na pele um pouco o que é estar desse lado. Tenta sentir a experiência de vida desse. Esse é o caminho para que a gente complemente opiniões, ao invés de confrontar opiniões. Então vamos sempre lembrar, o que eu vejo é o que eu vejo. Se eu conseguir ter empatia, ir no lugar do outro, sentir o que o outro sente, pensar o que o outro pensa, talvez eu consiga ampliar meu ponto de vista e enxergar o todo de uma maneira mais ampla do que ficar apenas brigando com o outro para ver quem tem razão. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa escolher entre ter razão e confrontar, né? Ou ser feliz e aceitar que a visão da verdade é muito mais ampla do que só o meu ponto de vista. Até mais!